Há um ano, o Tribunal Popular da Fome considerou o governo federal culpado pelo aumento da fome no Brasil e entendeu que houve violação do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas e do direito emergencial a estar livre da fome, assentados no ordenamento jurídico nacional e internacional, porque não respeitou, não protegeu, não promoveu e não garantiu esse direito às pessoas com fome. E é sobre este tema que a gente vai falar agora com a Mariana Santarelli, membro do Núcleo Executivo do Fórum Brasileiro de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. Oi, Mariana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos que nos veem, a todos que nos ouvem. Prazer poder estar aqui com vocês essa manhã. Prazer em recebê-la, Mariana. Vamos lá, o tribunal é organizado, né, pela Conferência Popular por Direito, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Ocorreu exatamente no dia 27 de setembro de 2021, portanto, aí há um ano. O primeiro, eu gostaria que você relembrasse um pouco, né, essa conferência, e também a gente precisa lembrar que o primeiro ato do atual governo Bolsonaro foi uma medida provisória, né, dia 1º de janeiro de 2019, que destituiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Então, vamos lá, inicialmente, Mariana falando sobre essa conferência e depois sobre esse primeiro ato, né, só para a gente lembrar, para a gente não esquecer, não, o que aconteceu nesse 1º de janeiro de 2019. Sim, Marilu, é muito importante lembrar mesmo, no primeiro dia de governo a gente se deparou com essa notícia. Eu era conselheira nacional do Conselho Nacional. Para quem não conhece, o Conselho ele é parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela é a estratégia que a gente tem, o sistema, né, para organizar as políticas que garantem o direito humano à alimentação, que promovem a soberania alimentar. Então, fundamental para esse enfrentamento da fome. O Conselho ele é uma instância de participação social, né, que é formado por 2/3 de sociedade civil e tem um papel de aconselhamento ao presidente da República. Então, foi um grande baque para nós, né? A gente já percebeu desde lá que esse tema não seria uma prioridade, muito menos o diálogo com a sociedade civil. Em função dessa extinção, a gente criou a Conferência Popular por Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, justamente para criar um movimento de resistência, né, para manter esse nosso movimento vivo, para seguir atuando, para seguir incidindo nas políticas públicas. E a ideia é que essa Conferência Popular, também para quem não sabe, a cada 4 anos, o governo federal ele realizava uma grande conferência nacional que reunia gestores públicos, sociedade civil, todas as pessoas envolvidas, né, na construção dessas políticas. E aí a gente decidiu por fazer uma conferência popular que ia acontecer no estado do Maranhão e veio a pandemia, né? E aí com a pandemia a gente se transformou no que a gente chama da conferência em movimento, né? Sempre se manifestando em relação ao tema da fome. Logo que teve início a pandemia, a gente fez um documento, uma carta, em que a gente apresentava, né, propostas de quais deveriam ser as políticas públicas para enfrentar a fome, e desde então a gente vem de olho na fome, né? A Conferência Popular ela é formada por um grupo de aproximadamente 20 organizações e movimentos sociais, entre eles o MST, a rede de pesquisas, né, que fez recentemente o inquérito da insegurança alimentar, o Fórum Brasileiro de Soberania Alimentar, o Slow Food, enfim, a Ação pela Cidadania contra a Fome, todas as organizações e movimentos aí que têm como pauta o direito humano à alimentação e a soberania alimentar. Agora, em dezembro, né, do ano passado, justamente essas organizações, né, que fazem parte dessa Conferência Popular entregaram ao Supremo Tribunal Federal a sentença do Tribunal Popular, né, para ser anexada aos processos as arguições de descumprimento de preceito fundamental, as famosas ADPFs, né, a 831, que foi protocolada pelo PT, e a 885, que foi protocolado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Essas ADPFs que tratam, né, dessa questão da fome no Brasil estão sob as relatorias dos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli. Essas ADPFs ainda não foram analisadas, Mariana? Ainda não foram analisadas. A gente tem feito uma pressão constante
sobre o STF, né, por entender que não pode ter nada mais urgente, né, do que fazer esse julgamento e exigir do governo federal medidas para o enfrentamento da fome, sem sucesso. Por essa razão que a gente fez o Tribunal Popular da Fome, né? A gente pensou, já que o nosso grande tribunal, o STF, ele não faz esse julgamento, nós mesmos vamos fazer esse julgamento, vamos criar um tribunal popular, assim como a gente criou a Conferência Popular lá atrás, né, para gerar a nossa sentença com o nosso entendimento sobre o que precisa ser feito para o enfrentamento da fome. Então, a gente conseguiu uma reunião na semana passada, há 3 semanas atrás, com o ministro Dias Toffoli. Ele disse que vai priorizar colocar esse tema na pauta. A gente está nessa expectativa, mas a gente precisa pressionar, a sociedade civil precisa pressionar. A gente tem a impressão, e isso não vem só desse caso, de que, de certa forma, o judiciário ele vem se esquivando desse papel de proteção do direito humano à alimentação, o que nos preocupa muito, porque como a gente não está podendo, né, atualmente, espero que a gente possa mudar em breve esse quadro aí na próxima semana, a gente não tem como contar com o executivo, também temos tido dificuldade, né, de fazer com que o Congresso aprove medidas importantes, e quando elas são aprovadas, o presidente Bolsonaro veta. Então a gente tem... a gente se sente muito desprotegido também por não poder estar contando com o poder judiciário, né? Então, acho que a ideia da sentença, nossa sentença também é pressionar e dizer, olha, a gente que a sociedade civil tem aqui uma proposta. Exato, porque quem tem fome tem pressa, não é isso? A gente lembra da campanha enfim, do Betinho, né, há muito tempo, e o Brasil sem fome, enfim, e quais são as medidas, né, que deveriam ter sido adotadas urgentemente, já não foram, mas enfim, quais são essas medidas, Mariana? Então, uma das medidas muito importantes que a gente acha que é estruturante para conseguir garantir a realização de políticas públicas para efetivar o direito à alimentação é a derrubada do teto dos gastos, né? A Emenda Constitucional 95, ela impõe uma limitação que a gente começa já a sentir, né? À medida que vão passando os anos, a gente vai sentindo cada vez mais como que fica impossível gerir políticas públicas sem que a gente possa ter um aumento real. A gente está vendo isso hoje em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? O programa ele não tem um reajuste desde 2017, né? Vivendo uma enorme inflação do preço dos alimentos, e a consequência prática disso é a perda do poder de compra, né, desse programa, e a piora da qualidade, até mesmo a interrupção em muitos lugares, né, de uma oferta diária de alimentação para as escolas, né? A gente vem trabalhando em relação a isso também no Congresso Nacional, conseguimos uma aprovação na LDO, né, de um aumento de 34% em relação à alimentação escolar, e esse aumento foi derrubado com o argumento de que ele feria a austeridade fiscal, e foi vetado pelo presidente Bolsonaro. A gente está agora também numa campanha pela derrubada desse veto. Então, uma das demandas que a gente já tinha lá era, por exemplo, pelo aumento do per capita do PNAE, a derrubada do teto dos gastos, a retomada do Bolsa Família, né? A gente tem muitas preocupações com o desenho, a forma como está organizada o Auxílio Brasil, que tira, né, de dentro do Sistema Único de Assistência Social o credenciamento das famílias, né, e tem sido gerido muito mais como uma política eleitoreira do que como uma política de assistência social, e preocupação grande também com programas estruturantes para a segurança alimentar, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, né. A gente também reivindicou um aumento para esse programa, o PA, né, ele é um programa que ele compra alimentos da agricultura familiar para abastecer entidades da rede socioassistencial para fazer comida saudável chegar às pessoas que estão passando fome. Para você ter uma ideia, esse programa ele chegou a ter um orçamento de 800 milhões de reais em determinado momento, e agora, né, nessa LOA, que foi na lei orgânica, ou na lei orçamentária anual, que foi apresentada pelo Executivo, né, para o Congresso Nacional, esse orçamento é um orçamento de 2 milhões de reais, ou seja, é praticamente a extinção do programa, né? E o mesmo está acontecendo com o programa de cisternas, que também é uma política muito importante, que leva cisternas de água da chuva para as famílias que vivem de forma dispersa no semiárido brasileiro, né? E a gente sabe que a fome ela anda de mãos dadas com a sede, né? E se a gente não garante água para as pessoas que mais dificuldade de acesso têm à água, a gente está também matando essas pessoas. Então, são essas coisas que a gente vinha reivindicando já lá na sentença, e que não só elas
elas não foram respondidas, ampliadas da maneira como a gente esperava, como elas seguem sendo reduzidas, né? Elas seguem, ou seja, o direito humano à alimentação está cada vez mais sendo destratado, violado, desprotegido, por um presidente que nega a existência da fome, né? A gente tem visto hoje essa negação da existência, como se qualquer pessoa pudesse ir numa padaria comprar um pão. Isso é fala do presidente, isso é fala do ministro da Economia, isso é fala até mesmo do presidente do IPEA, né, sob contestação dos pesquisadores e funcionários da instituição. Então, é uma era de negacionismo da fome, quando a gente só vê a fome crescer. Pois é, o presidente Bolsonaro diz que não tem ninguém na fila, na padaria, quando vai na padaria não tem ninguém na fila pedindo comida, né? Enfim, aí é dramática a situação, né? O que deveria acontecer com um presidente, né, que foi condenado, enfim, o governo federal, né, que foi considerado culpado pelo aumento da fome no Brasil pelo Tribunal Popular da Fome. O que deveria acontecer, né, enfim, com esse presidente? E também vocês atuam como amicus curiae no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, ou seja, os ministros têm todas as informações e, mais do que isso, eu acho que eles veem as pessoas, né, abandonadas pelas ruas e passando fome. Chegou a hora de tomar uma decisão, na sua opinião, Mariana? Já está tarde, a gente sabe que a justiça é morosa, mas nesse caso não deveria ser a prioridade das prioridades? Sim, a gente realmente acredita. O que aconteceu, acho que a primeira coisa que as pessoas, o que a gente tem buscado é passar essa informação para a sociedade, né, para que a sociedade possa tomar possa votar de forma consciente, né? Porque eu acho que tem muito discurso aí como se o auxílio emergencial fosse a grande solução. A gente sabe que tem muita gente até que não recebe. O auxílio emergencial, ele não é nenhuma grande novidade em relação ao programa Bolsa Família, né? Então, a gente precisa de muito mais do que políticas públicas só de transferência de renda para dar conta da questão da segurança alimentar e da fome no país. Então, assim, eu acho que ele, em primeiro lugar, né, para não falar da justiça formal, ele precisa sair, ele precisa ir embora, a gente precisa não votar nele, a gente precisa fazer uma decisão política que seja coerente com os direitos humanos, né? Então, acho que hoje está mais na nossa mão até do que na mão do próprio STF, qualquer tipo de julgamento em relação à gestão dessa pessoa, né? Que, da nossa perspectiva, é um violador do direito humano à alimentação. E em relação ao STF, eu entendo que existe todo um ambiente, né, de buscar não criar situações delicadas e difíceis com o executivo, e eu acho que aí o STF acaba se esquivando. Mas a gente, inclusive, vai fazer um encontro agora no dia 19, justamente para discutir qual tem sido o papel do judiciário em relação ao direito humano à alimentação, e na nossa perspectiva, e os advogados sabem explicar um pouquinho melhor do que eu, mas existe uma compreensão muito desequilibrada, que tem tendido muito mais a favorecer as finanças do Estado e a ideia de uma austeridade fiscal do que a perspectiva da garantia dos direitos, né? Isso a gente está vendo acontecer, isso aconteceu em processos anteriores relacionados, por exemplo, ao programa de alimentação escolar, que chegaram a julgamento no STF e tiveram um parecer negativo por parte do Dias Toffoli. Então, na nossa visão, isso tem acometido de maneira geral o judiciário, e essa reflexão a gente pretende fazer de forma mais profunda. Então, eu convido as pessoas a seguirem a Conferência Popular, né, a conhecerem o site, a conhecerem a nossa sentença, que a gente pronunciou há um ano atrás e que continua muito atual, e a acompanhar esses debates também. Muito bem, vai ser a próxima reunião que você falou vai ser no próximo dia 19, é isso? Ou 9? Eu não entendi direito. Isso. No dia 19 agora vai ser um encontro para... Isso, 19 de outubro. 19 de outubro, 19. Né? Junto ao STF, é isso? Não, essa ideia é a gente juntar defensores públicos, representantes do Ministério Público Federal, advogados, especialistas no direito humano à alimentação, para fazer uma reflexão, né, e uma manifestação mais ancorada na perspectiva do papel do judiciário mesmo, né? Então, a ideia é juntar advogados para refletir um pouco sobre essa temática do direito humano à alimentação no sistema judiciário. Perfeito. Tá aí outra pauta, já anotei aqui.
né? Quando chegar no dia 19, a gente também vai acompanhar, viu, Mariana? Eu quero te agradecer muito aqui a sua participação. Um forte abraço para você e até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Até a próxima a todos que nos ouvem. Obrigada a você também. Tchau, bom dia. Obrigada, tchau. Bom dia. Falamos aqui com a Mariana Santarelli, membro do Núcleo Executivo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.